Esperando que os deles foram assim, ó. Sim. Lógico. Obrigado. A Bíblia diz: o pecador jaz a morte. Pessoal, bom dia. Permitam que eu me apresente para vocês. Meu nome é Moisés da Márcia. Eu entreguei para vocês um folheto falando sobre a palavra de Deus. Eu queria dizer primeiro, agradecer a Deus pela vida de vocês e agradecer também a vocês pelo carinho de receber esse material das minhas mãos e falar da importância disso para vocês. A Bíblia é o único livro que a gente pode dizer dele assim quando a gente está buscando a Deus através dele. Deus está revelando a vontade dele para a minha vida. Mais do que qualquer outro meio que a gente busca, inclusive a religião. Sabe por quê? A gente tem uma cultura. Se a gente pensa em buscar a Deus, o que a gente faz? Vou procurar uma religião para seguir. Mas se eu procurar uma religião e você procurar uma religião diferente da minha, é capaz de você conhecer um Deus e eu conhecer outro tipo de Deus, que gosta de outras coisas totalmente diferentes. E a gente acaba se encontrando nos dois dizendo que estão servindo a Deus e a gente tem maior quebra-pau num debate porque a gente não consegue entender o que Deus quer afinal das contas. E isso é importante a gente saber, sabe por quê? A própria Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, ele disse certa vez assim: não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é todo aquele que frequenta uma religião, que diz que acredita em Deus, que vai entrar no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, e onde a gente descobre perfeitamente a vontade do Pai que está no céu? Na palavra de Deus. Se esse livro fala assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, isso é irrefutável. Não tem como a gente discutir. Qualquer religião, qualquer pessoa, qualquer igreja vai ouvir isso e vai falar: poxa, se a Bíblia está dizendo isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acabou, fim de papo. Então eu quero motivá-los a que vocês busquem ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser buscado, conhecendo a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, eu vou dizer ainda mais coisas importantes a respeito dela. Ela diz assim: a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só o fato da gente estar conversando sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus aqui, a Bíblia diz que está gerando fé em nossos corações, tanto no meu quanto no de vocês. E em Hebreus ela diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, olha só, o fato da gente conversar sobre Jesus, sobre Deus, sobre Bíblia aqui, inclusive a gente está começando a agradar a Deus. Só que a gente precisa ter consciência de que tudo que for falado em nome de Deus, em nome de Jesus, tem que estar pautado nessa palavra aqui. Não em um trecho dela. Ah, eu vou pegar só as partes bonitas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Eu vou pegar só o que me interessa, só o que me convém. Não. Toda a palavra de Deus é inspirada, ela é poderosa para corrigir, para instruir, para que a gente consiga conhecer a vontade de Deus de maneira plena. E essa Bíblia fala que Deus nos ama, e nos ama tanto, que entregou o seu Filho unigênito para que quando a gente crer nele, a gente não pereça. Coisa interessante, o amor de Deus está sendo apresentado aqui associado a perecer, a ser castigado, a ser condenado. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ou não perecesse em oposição à vida eterna. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Olha, Deus nos ama, nós fomos criados para a glória de Deus, para sermos amigos dele. Ele nos ama de tal modo que nada que a gente faça vai fazer com que ele olhe do céu e fale assim: eu desisto de amar você porque você é muito pecador, você é muito errado, você é muito ruim, não gosto mais de você. Nada vai fazer com que ele diga isso, mas ele está falando assim: aquele que crer no Filho de Deus enviado não vai perecer. Quem não crer vai perecer. Então o contrário é verdadeiro. Por que isso está dizendo assim? A gente precisa conhecer todo o contexto da história bíblica. A Bíblia diz que todos pecaram
e estão separados da glória de Deus. A Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir, porém, as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus e encobre o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. O pecado é o grande problema da nossa vida, é o grande problema da humanidade. É o único evento que pode nos separar de Deus. Ah, eu sou um camarada assim, assado, e como é que eu faço? Eu já pequei tanto, eu reconheço, Moisés ter falado do pecado, eu estou cheio de pecado. Cristo veio ao mundo para resolver esse problema. Somente Ele tem poder para perdoar os pecados, somente Ele tem poder para nos resgatar dessa distância de Deus. Primeiro eu quero destacar para vocês o problema que é o pecado nos separar da glória de Deus. Coloquemos Deus aqui, Deus é luz. Meu pecado me separou de Deus que é luz. A Bíblia deixa claro para a gente que a gente está na escuridão e nas trevas. Deus é bom, meu pecado me separou de Deus que é bom. Olha, eu sou religioso, estou aqui pregando o evangelho para vocês de manhã antes do banco abrir, mas a minha atitude de bondade, de religiosidade, não é bom o suficiente para ser aceito perante Deus para a salvação. A Bíblia diz assim: vocês são salvos pela graça. O que é graça? É um favor que Deus fez por nós sem que a gente merecesse. É como se Ele desse um presente para a gente não fez nada para merecer o presente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de obras para que ninguém conte vantagem diante de Deus. E o principal de tudo, olha, Deus é céu. Se o meu pecado me separou da glória de Deus que é céu, aí por isso que João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é não ir para o céu. Perecer é não ter vida eterna. Perecer é ir para a condenação eterna e ir para o inferno. Que coisa chata, né? O cara vem de manhã antes de vocês receberem um atendimento na fila, já vem dizer que a gente está indo para o inferno. Coisa, poxa, não tinha outra palavra mais light para falar? Gente, não foi light para Deus entregar o filho dele para ser torturado. Não foi light para Jesus deixar a sua glória eterna no céu, sua comunhão com o Pai, para levar sobre si toda a nossa culpa, todos os nossos pecados. Ele tem poder para salvar, só Ele tem poder para salvar, Ele quer salvar, mas eu digo a vocês, Ele não vai salvar ninguém pela força nem pela violência. Ele tem poder para perdoar pecados, Ele quer perdoar pecados, mas Ele não vai perdoar pecados de ninguém pela força nem pela violência. Ele tem poder para levar a gente para o céu, Ele quer levar a gente para o céu, mas Ele não vai levar ninguém para o céu, nem pela força, nem pela violência. É preciso que a gente creia, é preciso que a gente reconheça o nosso pecado, é preciso que a gente se arrependa do nosso pecado. E eu quero propor isso para vocês nessa manhã. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Está dizendo que a mão do Senhor está estendida. E ela não vai estar estendida no domingo lá na minha igreja, não. Se fosse isso que a Bíblia dissesse, eu ia falar assim, ó, gente, domingo lá para vocês pedirem a Deus o perdão dos pecados e pedir a Jesus a salvação e a vida eterna. A mão do Senhor está estendida agora, porque Jesus falou certa vez para uma mulher no capítulo 4 de João assim. A mulher falou assim: nossos pais adoraram aqui nesse lugar. Vocês dizem que a adoração é lá em Jerusalém. Quem é que está certo? Aí Jesus falou assim: olha, acredita em mim. Chegou a hora em que não é nem nesse lugar, nem em Jerusalém que adorarão ao Pai. Porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E Ele está procurando pessoas que o adorem dessa maneira. Pessoas que o adorem onde estiverem. Então a mão do Senhor está estendida para salvar nesse lugar, se você crer. O ouvido do Senhor está atento para ouvir a oração nesse lugar, se você crer. Ninguém vai ser salvo, ninguém vai ter pecados perdoados pela força nem pela violência. Mas a Bíblia deixa o alerta. Como é que a gente vai escapar se a gente não der atenção a uma tão grande salvação, que é oferecida de graça pelo próprio Filho de Deus? E a Bíblia diz que a gente tem hoje essa oportunidade. Eu quero orar com vocês. E se você crer, se você quiser receber, você não precisa se manifestar, me dar nenhum tipo de sinal, não precisa falar comigo. Fala no teu coração direto com o Senhor e Ele vai ouvir. E você vai chegar na sua casa, você vai chegar de maneira diferente, porque você vai ter seus pecados perdoados, vai receber o Espírito Santo quando crê em Jesus e confessá-lo como Senhor da sua vida e receber no seu coração. Aí sua família te conhece a fundo e vai falar assim: você está diferente, você saiu de uma maneira, voltou de outra, o que houve?
Aí você vai falar assim, é que eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu criei, eu pedi a Jesus o perdão dos pecados e a salvação, eu creio que Ele me perdoou e me salvou, eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu vou andar com Ele. Eu entendi a vinda de Jesus nesse mundo e eu vou servi-lo. Foi para isso que Cristo veio, para fazer da gente novas criaturas, pecadores, mas pecadores resgatados, perdoados e reconciliados com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Eu te louvo por cada vida, Senhor, dessas pessoas que eu encontrei aqui. Eu te louvo, Senhor, pela atenção que elas deram à Tua palavra, à pregação do Teu Evangelho. E quero te pedir que Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa jogar luz em nossas mentes, em nossos corações e nos dar perfeita compreensão, Senhor, da Tua salvação, do Teu Evangelho e gere em nós, Senhor, arrependimento para perdão dos pecados e fé para a salvação por meio de Cristo Jesus somente, única e exclusivamente, porque Ele é o único que tem poder para perdoar e salvar. Senhor, em nome de Jesus, nós como pecadores reconhecemos o nosso pecado e te pedimos, perdoa-nos, limpa-nos até daqueles que são ocultos, que nós cometemos sem querer por causa da nossa natureza pecaminosa. Em nome de Jesus, Senhor, traga salvação àquele que estiver te pedindo a salvação, traga perdão àqueles que estão te pedindo perdão. E firma-os, Senhor, no teu caminho, ajuda-os, Senhor, na caminhada para a glória do teu nome. E assim, Senhor, nós oramos agradecidos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a Bíblia diz assim, olha, apertada é a porta que conduz à vida eterna, estreito é o caminho, poucos são os que andam por ela. Se você orou pedindo a Jesus o perdão dos pecados e a salvação, você recebeu. Mas a Bíblia fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá bom? Obrigado pelo carinho, bom dia para vocês, graças e paz do Senhor. Valeu. Eu vou entregar o folheto para quem eu não entreguei, que chegou depois ali. Deixa eu ver aqui se será que acabou? Quem não recebeu? Deus abençoe. Senhora, Deus abençoe. Ó, finalzinho. Ó. Acabou os folhetos. Encontradinho. Gente, um abraço. Dá para uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho. Eu já encomendei outro, vou pegar 5 mil na gráfica agora. Acabou, mas acabou na hora certa. Estou indo lá, já encomendei outro. Tá bom? Um abraço, gente.